Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Lara Landeira e esse é o Vai da Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E hoje a nossa conversa é sobre um assunto importantíssimo, segurança pública. Toda essa importância da área que visa garantir a ordem, a proteção das pessoas, do patrimônio e o cumprimento das leis. Mas, para ajudar na nossa conversa e entender melhor esse assunto, a gente está recebendo o Tenente Coronel Rafael Vicente, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, boa tarde a todos e estamos à disposição, a Polícia Militar e o 12º Batalhão de Polícia Militar. Muito obrigada, Coronel. Apresento também os nossos parlamentares mirins que hoje compõem o nosso Conselho da Câmara, Maria Luísa e o Fernando Tamburo. Sejam bem-vindos. Olá. E eu já vou começar, Coronel, fazendo uma pergunta para você. Quais são as principais funções e atribuições do 12º Batalhão? O 12º Batalhão de Polícia Militar, ele pertence à Polícia Militar de Santa Catarina. Nós temos batalhões policiais militares em todas as cidades do estado de Santa Catarina. Então, o 12º Batalhão é um dos principais batalhões de todo o estado. Nós somos responsáveis pela segurança na cidade de Balneário Camboriú e Camboriú. Então, nós atuamos em todas as áreas, nas duas cidades, 24 horas por dia. Então, nós temos a questão preventiva, de prevenir o crime, prevenir os delitos. Então, os policiais que vocês olham todos os dias nas ruas, nas viaturas, as palestras nos colégios, os PROERD, nós atuamos de forma preventiva para que o crime não ocorra, através de inteligência policial e com essas ações. Como também de forma repressiva. Quando o crime acontece, nós atuamos para a prisão daquela pessoa que cometeu o crime. Então, de modo geral, essa é a nossa missão, garantir e proteger as pessoas, principalmente aqui em Balneário Camboriú e Camboriú. Perfeito. É muito importante a gente dar essa noção primeiro para as pessoas que estão escutando também entenderem toda a dimensão que tem o batalhão de vocês. Sim, e importante destacar a Polícia Militar de Santa Catarina, nós iremos completar 190 anos. Então, uma das instituições mais antigas do estado de Santa Catarina. Ela acompanhou a evolução do estado de Santa Catarina, desde dos conflitos, guerra do contestado. Então, a Polícia Militar antigamente era chamada de Força Pública. Então, a história de Santa Catarina se confunde, ou é a mesma história da Polícia Militar de Santa Catarina, que agora, dia 5 de maio, completa 190 anos. Nossa. O 12º Batalhão de Polícia Militar, ele não atua só em Balneário, mas ele atua em outras regiões. E, se sim, quais são as outras regiões? Como eu falei, ele atua em Balneário, a nossa responsabilidade territorial é em Balneário Camboriú e Camboriú, nas duas cidades. Já teve em outros momentos que o 12º ele atuava em outras cidades, até região de Itapema e outras cidades adjacentes, mas hoje a nossa responsabilidade territorial é Balneário Camboriú e Camboriú. Quais são as ocorrências mais comuns que acontecem em Balneário Camboriú? Hoje nós temos em Balneário Camboriú uma das cidades mais seguras do Brasil. Então nós temos com certeza o verão mais seguro do Brasil, pela quantidade de pessoas que nós temos aqui, a população fixa da cidade, girando em torno de 140 mil pessoas, mas uma população flutuante de turistas, que no Réveillon chega a mais de 1 milhão de pessoas simultaneamente aqui na cidade. Então nós temos agora alguns eventos, por exemplo, o feriado de 1º de maio, essa população de 140 mil pessoas, ela vai para 300, 500 mil pessoas de um dia para o outro. Então nós temos muitas ocorrências, nós temos uma população flutuante muito grande na cidade e pouquíssimas ocorrências. Então Balneário Camboriú é uma das cidades mais seguras de Santa Catarina. Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Então as ocorrências que nós temos hoje são ocorrências, contravenções penais e delitos de menor potencial ofensivo. Por exemplo, som alto. Então nós temos muitas ocorrências de som alto aqui na cidade. Acidente de trânsito também nós temos bastante, tá? Agora, ocorrências graves, que nós chamamos crimes violentos. Os crimes violentos eles são muito poucos, baixíssimos aqui na cidade. Os crimes violentos contra o patrimônio, que é um roubo de um material, um roubo de um carro, por exemplo, ou crime violento contra a vida, contra a pessoa.
esses crimes são muito baixíssimos, o índice é muito baixíssimo, como eu falei, um dos melhores do Brasil, uma das cidades mais seguras do Brasil. O que nós temos são esses acidentes de trânsito, sem vítima e ocorrência de som alto. São os mais comuns que nós temos aqui em Balneário Camboriú. E aqui você atribui toda a segurança que tem na cidade? É realmente pela eficiência dos órgãos ou é pela grande quantidade que vocês conseguem... Eu sempre vejo um carro da polícia onde quer que eu esteja em Balneário e isso gera um medo, eu imagino, em quem vai cometer o crime. Aqui você atribui toda a segurança que a nossa cidade tem e a segurança que as pessoas sentem ao estar aqui também. Sim, como eu falei, nós estamos no estado mais seguro do Brasil. Isso claramente favorece o serviço dos órgãos de segurança, polícia militar, os demais órgãos de segurança municipais e estaduais, mas eu atribuo isso ao serviço integrado que acontece dos órgãos estaduais e municipais. Então, polícia militar, nesse caso que a gente está falando aqui, junto com a prefeitura, através de todos os órgãos. Inclusive agora, nesse momento, nós temos uma operação em andamento, então estão participam agora nesse momento a Polícia Militar e outros órgãos, secretarias da Prefeitura, meio ambiente, fiscalização de posturas. Então, em Balneário Camboriú, muita gente me pergunta, essa pergunta que me fez, muita gente me pergunta, o que Balneário Camboriú tem diferente, por que as coisas acontecem em Balneário Camboriú? E a minha resposta é essa, nós estamos remando todos para o mesmo lado, independente de convicções ou opiniões políticas, opiniões pessoais. Balneário Camboriú consegue se sobrepor a isso, a cidade de Balneário Camboriú consegue se sobrepor a isso e caminhar para o mesmo lado. Então, essa integração que existe, órgãos estaduais, municipais e a participação da sociedade civil organizada, ela é o fundamental aqui em Balneário Camboriú. E um assunto que é sempre pauta na nossa cidade é a questão que envolve as pessoas em situação de rua. Eu queria saber quais são as principais intervenções e ocorrências que ocorrem envolvendo essas pessoas em situações de ruas aqui em Balneário. A questão de pessoas em situação de rua ela é uma questão delicada que acontece em todo o mundo, nas principais cidades do mundo. Acontece essa questão, ela está sendo discutida no Brasil também, né? Nas principais cidades do Brasil. E Balneário Camboriú não é diferente. Então nós temos essa situação também que ela deve ser abordada de modo multidisciplinar. Então pela parte da segurança, pela parte da saúde, pela parte pedagógica, pela parte da prevenção ao uso de drogas. Nós temos muitos pessoas em situação de rua que eles são usuários de drogas. Então essa questão é multidisciplinar, abordada pela segurança pública, mas como eu também falei, saúde, prefeitura, Ministério Público, Poder Judiciário. Deve acontecer uma intervenção do Estado, mas deve acontecer com todos esses órgãos envolvidos. Não é uma questão somente de segurança. Tá? Então é claro que a pessoa, quando ela comete um crime, se torna uma questão de segurança, mas até ela cometer um crime, é uma responsabilidade do Estado através de todos esses órgãos que eu falei aqui para ti. Tá? E quais são os programas e ações desenvolvidos pelo batalhão na nossa cidade? Nós temos muitas ações preventivas e repressivas. Então, preventivas, nós temos o PROERD, que é com questão à repressão, a prevenção ao uso de drogas. Então, ele é feito nos colégios e escolas aqui de toda a cidade, né, de Balneário Camboriú e Camboriú. Né? Nós temos a rede de proteção às mulheres, Rede Catarina, para prevenir a questão de violência contra a mulher. Nós temos o serviço do dia a dia, que é o policial militar na rua, é o policial militar atendendo as ocorrências nesse dia a dia. Como eu acabei de falar, nós temos uma operação em andamento agora contra a questão de furtos de fios, furtos de materiais elétricos. Então, nós vamos trabalhando nessa questão preventiva nos colégios, escolas, nos comércios, visitas aos comércios, ronda escolar. Nós temos também todos os dias muitas rondas escolares. Então, a Polícia Militar atua preventivamente em todas essas áreas. Eu acho que mais importante, desculpa te cortar, Maria, mais importante do que depois que o crime foi cometido, repreender a pessoa que fez, é prevenir para não gerar o desconforto inicial na vítima, né? Como Sim. tu enxerga isso? Justamente, tem essa questão da prevenção, que é o ideal do crime não acontecer, mas várias teorias do direito, eu sou formado em direito, então, e formado em segurança pública, várias teorias do direito, eles falam da questão da punição, né? Então, a pessoa que cometeu o crime, que cometeu aquele ato criminoso, ela tem que ter a certeza da punição. Caso ela não tenha essa certeza da punição, caso esse ato dela, que foi um ato criminoso, passe em branco, não aconteça nada, a tendência, isso é algo histórico, né? É histórico ao longo das centenas de anos, a tendência é a pessoa cometer o crime novamente. Então, por isso que nós temos pessoas que, em várias ocorrências aqui em Balneário Camboriú,
que ela tem 80 passagens, 100 passagens, né? Então, se a pessoa não tiver certeza da punição, a tendência dela é ir cometendo o crime novamente e muitas vezes agravando esse crime. Então, nós prevenimos? Sim. Conseguimos prevenir tudo? Não. Então, aquele crime que acontece é justamente a ideia, que eu falei, repressiva, da pessoa ser presa e ela ter a certeza da punição. É claro que questões do o Ministério Público, o Poder Judiciário, vão analisar todo o processo, toda a parte judicial, mas ela tem que ter uma certeza da punição. Caso isso não aconteça, nós vamos gerando uma cadeia de impunidade e a tendência da pessoa é cometer esse crime mais vezes. O senhor acredita que a presença da polícia nas escolas pode ter um impacto positivo na prevenção dos crimes envolvendo jovens? Sim, com certeza. A Polícia Militar presente nas escolas é fundamental. Eu sou aluno do ex-aluno do Colégio Militar, então estudei no Colégio Militar a minha vida inteira, meu antigo primeiro e segundo grau. Então eu sei da importância do jovem estar próximo das forças de segurança, no caso aqui da Polícia Militar. Então nós temos vários colégios militares aqui no estado, né? Então vários colégios estão sendo abertos, inclusive. Então a Polícia Militar presente nos colégios, seja nos colégios militares, seja através do PROERD, seja nas rondas escolares, a gente gera uma segurança para o próprio aluno, para o próprio adolescente, para a criança ali, né? Para o jovem. E essa questão também, como eu falei, de disciplina. Então nós temos os policiais militares junto dessas crianças e adolescentes nos colégios. Temos vários modelos de escolas cívico-militares, enfim, que são adotados no Brasil inteiro também. Então a presença do policial militar, ele com certeza contribui na formação dessa criança e desse adolescente como pessoa. Agora falando um pouco da sua experiência pessoal, Coronel, como foi sua trajetória até chegar no posto de comandante e quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Eu sou filho de policial militar, meu irmão é policial penal, minha irmã é policial civil, então toda a minha família é de policiais, tá? Só minha mãe que não, todos os demais são policiais. Estudei em colégio militar a minha vida inteira, então eu não me vejo, nunca me vi em outra profissão que não fosse ser policial militar. Tá? Então eu tenho 21 anos de polícia militar, já trabalhei em vários batalhões operacionais do estado, já trabalhei aqui em Balneário Camboriú 15 anos atrás, trabalhei em Navegantes, Itajaí, Florianópolis, trabalhei no BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, por alguns anos também. Então a minha trajetória, na verdade, ela começou aos 10 anos de idade, quando eu entrei no colégio militar. Então eu tenho 42 anos hoje, desde os 10 anos de idade, todos os dias eu frequento um quartel da Polícia Militar, seja para ir no colégio, na escola, quando eu ia, e hoje, depois, como policial militar, eu frequento os quartéis da Polícia Militar. Então o nosso trabalho, a minha trajetória, foi na área de inteligência policial, foi na parte operacional, principalmente a questão de repressão ao tráfico de drogas, roubos a bancos. Trabalhamos muito na repressão a essas organizações criminosas. Trouxe até aqui para vocês um exemplar de um livro que eu escrevi, Operações de Inteligência no Combate às Organizações Criminosas. Tá? Então eu tenho 4 livros escritos sobre essa questão de inteligência policial, operações de inteligência, crime organizado, que é a minha área de trabalho. Então, fiz curso na Colômbia sobre inteligência policial. Então, ao longo desses 21 anos, eu foquei minha carreira nessa parte de repressão ao crime organizado, inteligência policial. E é o que nós estamos trazendo aqui para Balneário Camboriú. Na minha primeira passagem, nós já colocamos bastante sobre essa área de inteligência policial. E agora, reforçando mais uma vez essa parte de repressão ao crime organizado e inteligência policial aqui no batalhão. E esse conhecimento que tu resolveu trazer em forma de livro ao longo da tua carreira, foi pensando em policiais ou também tem algo voltado para o público geral como a gente, que tem muito interesse, tem muita curiosidade sobre o trabalho de vocês, principalmente nessa questão do combate ao crime organizado e essa inteligência toda e estratégia que a gente vê muitas vezes por série, mas não vê isso acontecendo na vida real? Sim, como eu falei, eu escrevi 4 livros. Os 4 livros, cada um tem uma dinâmica, cada um foi num momento da minha vida também, e cada um é voltado a um público. Então tem livro que é voltado ao público interno, o público policial, não só policial militar, público policial. Esse que eu trouxe para vocês, não, é um livro geral, e ele traz muito, tu falou aqui de minisséries, de filmes. Eu gosto muito de ler sobre a história do crime. Então eu fui na Colômbia, lá em Bogotá. Nós temos organizações criminosas, que vocês já viram aí, dos cartéis colombianos. Então eu fiquei lá um mês na Colômbia,
conhecendo toda a parte histórica dos cartéis colombianos, que atuaram principalmente na década de 90 em Medellín, Bogotá, Cali, todos os cartéis e os criminosos que você já deve ter ouvido falar também. Tá? Como eu também gosto muito da história de Israel, da história da inteligência de Israel, que para mim é a melhor inteligência do mundo. Então, aqui no livro, nesse exemplar aqui, eu falo muito sobre a parte de inteligência para o dia a dia, né? O dia a dia da inteligência que é feito no mundo e no Brasil inteiro. E basicamente, assim, depois leiam um livro, tá? Mas basicamente o que nós falamos é que o mais importante, nós temos equipamentos, os equipamentos são importantes, mas o mais importante sempre é o homem. É aquela pessoa que está trabalhando, é o homem, é a mulher, né? Que está trabalhando. Então ele pode ter o melhor equipamento do mundo, ele pode ter o melhor staff do mundo, mas o principal em toda empresa, toda organização, em toda história militar é o homem. Quem faz a diferença é o homem. E tecnicamente nós conseguimos formar aquele policial, aquela pessoa, seja numa empresa também, a gente consegue formar aquela pessoa tecnicamente. Mas o que nós precisamos hoje são de pessoas com iniciativa, pessoas que tenham caráter e pessoas que queiram aprender. Então, os processos seletivos que são feitos hoje dentro da Polícia Militar, nós buscamos isso. Pessoas que saibam, que queiram aprender. Ela não precisa vir pronta, mas se ela estiver disposta a aprender, essa é uma principal característica. Eu fiz um curso em 2014, 11 anos atrás, um pouquinho de tempo já. Você deve ter visto aquele filme, o Tropa de Elite. Você deve ter ouvido falar, o Tropa de Elite. Eu fiz aquele curso em 2014, que é o curso de Caveira, né? Que a gente chama internamente. Então eu fiz aquele curso, trabalhei no BOP por algum tempo, e no curso que nós procuramos hoje é testar o policial fisicamente, psicologicamente, mas que ele tenha condições de enfrentar essas situações de dificuldade e que ele esteja disposto a fazer isso. Então esses cursos que o policial é testado ao extremo, hoje nós procuramos isso. A capacidade dele física, psicológica, mental, mas também a capacidade dele, o caráter dele e essa intenção dele de querer aprender. Então o curso que eu fiz em 2014 foi esse, do Tropa de Elite, lá para eu sempre boto como referência, que todo mundo lembra mais ou menos do curso. Sim. Eu fiz esse curso em 2014, depois trabalhei no BOP um tempo e fui para outros batalhões do estado também. Muito importante essa clareza, porque é realmente algo muito vocacional o que tu faz. Não é qualquer um. Justamente. É claro que eu gosto de outras áreas, procuro aprender sobre outras áreas, mas tem essa questão, como eu falei, desde os 10 anos de idade, desde criança, quando eu nasci, com meu pai é policial militar, mas desde os 10 anos de idade eu frequento os quartéis da Polícia Militar e, naturalmente, essa vocação vai surgindo e eu não me vejo, como eu disse para vocês, exercendo outra profissão que não seja ser policial militar. E quais são as suas principais expectativas e objetivos que você pretende alcançar durante o seu comando no 12º Batalhão? Nós temos muitos desafios. Eu já comandei o batalhão em 2022, 2023, porém eu assumo agora com um cenário diferente, né? Cada momento é diferente, a cidade é diferente, o batalhão é diferente e os desafios são diferentes. Então nós temos hoje o verão mais seguro do Brasil, em Balneário Camboriú, e eu boto como meta botar Balneário Camboriú como a cidade mais segura do Brasil. Então nós temos alguns índices que nós precisamos ajustar, precisamos melhorar, e nós estamos trabalhando para isso, né? Como eu falei para vocês, preventivamente, com repressão também, inteligência, para alcançar esse objetivo. Então, se me perguntar qual é o meu objetivo, o maior objetivo como comandante é eu entregar o comando como Balneário Camboriú, a cidade mais segura do Brasil. Camboriú, como eu falei, também pertence ao 12º Batalhão, e nós estamos trabalhando também na questão da segurança de Camboriú, mas o maior desafio hoje é esse, e internamente também proporcionar condições para o policial, que é como eu falei, né, o homem é a nossa principal ferramenta, proporcionar condições para o policial militar exercer a profissão dele cada vez melhor e com condições, com equipamentos e materiais. E o que você diria para os jovens que têm interesse em seguir essa carreira policial e quais são os passos iniciais? Eu digo que sejam persistentes, procurem alcançar os seus objetivos com persistência, não sejam imediatistas. Então as coisas não acontecem de um dia para o outro, as coisas demoram para acontecer. Então hoje eu estou como comandante do batalhão, sou tenente-coronel da Polícia Militar, mas eu já passei por tudo que vocês estão passando agora também. Já fui estudante, já fui estagiário, já fiz vestibular, já estudei para a faculdade, já trabalhei de manhã, à tarde e à noite. Então nada acontece de uma hora para outra. Não aconteceu para mim, não aconteceu para ninguém, e a tendência é que não aconteça
para quem tá nos acompanhando agora. Então, sejam persistentes nos seus sonhos, sejam insistentes, procurem alcançar os objetivos e não sejam imediatistas. Como eu falei para vocês, não vai acontecer de uma hora para outra, ela vai demorar, vocês talvez vão errar uma vez, 2 vezes, talvez não alcancem o objetivo de primeira, mas se vocês forem persistentes, terem essa crença na cabeça de vocês e procurar esse objetivo, certamente vocês vão alcançar. E, comandante, para encerrar as perguntas, o senhor poderia compartilhar alguma experiência ou história marcante que até mesmo ensinou alguma lição importante para o senhor, que você aprendeu alguma coisa nessa sua experiência, na sua carreira? Olha, são 21 anos de carreira, eu teria que pensar em qual história compartilhar com vocês. Tá? Além do Tropa de Elite. Além do Tropa de Elite. São muitas ocorrências marcantes, tá? Ocorrências que nós fomos testados ao extremo. Então, como eu falei, eu sempre trabalhei na parte operacional, na parte repressiva. Então, são ocorrências que nós passamos risco de vida, naturalmente, em algumas ocorrências dessas, né? E vou falar para ti, confesso para ti aqui que eu gosto desse tipo de ocorrência. São ocorrências de perigo extremo, que o policial é testado ao extremo. Então, essas ocorrências que nós somos testados ao extremo, para mim, elas são as mais marcantes, né? Então, essas principalmente relacionadas a organizações criminosas, roubos a bancos, quando eu trabalhei no BOP, principalmente, são as ocorrências mais marcantes que nós tivemos, apesar de serem perigosas, apesar de depois a gente passar um filme na cabeça, né? Pensar em algumas coisas, mas são as que eu mais gosto, essas com maior adrenalina, tá? Bom, agora o nosso tempo está chegando ao fim. Queria te agradecer novamente, Coronel Rafael, por ter tirado um pouco do teu tempo para tirar as nossas dúvidas aqui também. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, por estar falando com vários jovens também que têm muitas dúvidas, com certeza, e se inspiram muito no teu trabalho. Muito obrigado pelo convite. Como eu falei para vocês, procurem o objetivo de vocês, lutem pelos objetivos de vocês. Estou aqui à disposição. O 12º Batalhão de Polícia Militar está à disposição. E aqueles que têm algum sonho, que procuram entrar na carreira policial militar também podem me procurar, podem procurar o batalhão, que nós estamos à disposição para conversar. Muito obrigado. Obrigada. Estendo meu agradecimento aos nossos conselheiros mirins, a Maria Luísa Nascimento e ao Fernando Tamburo. Muito obrigada, gente. Obrigada. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu agradeço por esclarecer as nossas dúvidas e foi bem esclarecedor. Muito obrigado, Coronel, Lara. E a você da Rádio Câmara BC que está acompanhando a nossa conversa aqui, também não esquece de verificar as nossas plataformas digitais, porque a gente está no Deezer, no Spotify, no YouTube e, é claro, no site da Câmara BC. Esse foi o Vai da Política de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e parceria. Beijo! Vai dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.